João capítulo 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o meu gozo seja completo. Como eu falei, nós vamos ler até o verso 11 e depois nós vamos fazer considerações também até o verso 26. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque sem Jesus nada somos e nada podemos fazer. Louvamos o Teu nome porque distante de Ti, ó Salvador, não há vida. Não há verdadeira alegria, não há verdadeira felicidade, não há verdadeiro contentamento. E nós glorificamos o Teu nome por isso. Nos abençoe aqui nesta noite, instruindo-nos, exortando-nos. Nós Te suplicamos que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando nos nossos corações a Tua palavra, dando-nos compreensão da mesma e capacitação para obedecê-la. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, no domingo passado nós consideramos que a justificação pela fé, ela não tem como objetivo justificar uma vida sem fruto, sem obras. A justificação pela fé não tem como objetivo justificar uma vida sem obras. E mostramos que as obras, elas não são a causa, elas são a consequência da salvação. E esse texto que nós lemos aqui, nós fechamos esses grandes marcos, essas grandes teses da fé reformada, enfatizando que somente a Deus seja a glória. E eu queria pontuar aqui, irmãos, algumas coisas muito importantes acerca do que eu e você precisamos para viver para a glória de Deus. Se o objetivo da minha existência, se a razão pela qual eu e você existimos é para glorificar a Deus, a pergunta é: como viver para a glória de Deus? Quais os elementos que devem estar presentes na minha vida? Quais as características de alguém que vive para a glória de Deus? É alguém improdutivo? É alguém que não produz nada? É alguém cuja vida com Deus, ela não dá traços assim da vitalidade dessa verdadeira espiritualidade? Quais são os ingredientes, quais são os elementos que devem compor, que devem estar presentes, que devem marcar a vida de alguém que está vivendo para a glória de Deus? E esse capítulo 15 de João, nós podemos muito bem dar a ele esse tema: como viver para a glória de Deus. Jesus parece que está dizendo isso para os seus discípulos: vocês precisam ser de Deus, vocês precisam viver para Deus, e eu vou dizer para vocês como fazê-lo. O que é que deve estar presente na vida de vocês? Como que deve ser caracterizada a vida de vocês? E eu queria então, queridos, pensar acerca disso, porque eu entendo que a pergunta crucial da nossa vida, aquela que os grandes filósofos antes do nascimento de Jesus estavam fazendo: por que existimos? Qual a razão de estarmos aqui? Por que você nasceu? Por que você está nesse mundo? E a primeira pergunta do breve catecismo ajuda-nos a responder. O fim principal do homem é glorificar a Deus. E está dando uma microfonia aqui. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Você não está aqui à toa, você tem um objetivo, há uma razão de você existir. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Então, como viver
para a glória de Deus. Queridos, eu quero e entendo que esse texto fornece-nos alguns elementos extremamente importantes acerca daquilo que eu devo entender, que eu devo compreender, se eu sou crente em Jesus, se eu tenho o Espírito Santo no meu coração, se eu estou caminhando com Cristo, se eu estou vivendo em Jesus e Jesus está vivendo em mim, alguma coisa acontece. Esse texto explica-nos isso. E a primeira coisa, então, que eu e você precisamos entender acerca dessa compreensão de viver para a glória de Deus, é que eu e você precisamos entender e compreender quem é o Pai, quem é o Filho e o que é que eles fazem. Porque Jesus, ele começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, evidentemente que Jesus está aqui estabelecendo um contraste. Contraste com quem? Contraste com a nação de Israel. Israel foi a videira de Deus, conforme o Salmo 80 que nós lemos. Um povo que foi tirado do Egito, que foi plantado na terra de Canaã. Um povo que num determinado momento produziu, cresceu, alargou suas tendas, prosperou e assim por diante. Mas que num determinado momento deixou de produzir os verdadeiros frutos. De que num determinado momento esqueceu de Deus, de que num determinado momento não estava vivendo mais para a glória de Deus. E Jesus está dizendo: Israel, que era a videira de Deus no passado, não cumpriu com o propósito de Deus, e eu estou dizendo para vocês que eu sou a videira verdadeira. Israel era um arquétipo, Israel era um protótipo, eu sou o cumprimento daquilo que Israel simbolizava, tipificava. Eu sou a videira verdadeira. E ele está dizendo: o meu pai é o agricultor, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que estando em mim e produz fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Então aqui, queridos, nós precisamos entender essa dinâmica, que Jesus é essa videira e que o Pai é aquele que está cuidando, é aquele que está zelando, é aquele que está trabalhando na videira, a fim de que todos quantos estão ligados nessa videira sejam produtivos. Produzam. Então, o Pai é o agricultor e Jesus é a videira. Com isso, o Senhor Jesus está nos ensinando que a igreja não é uma instituição. Irmãos, se isso aqui acabar, se nós rasgarmos o estatuto dessa igreja, se nós acabarmos com o CNPJ dessa igreja, deixarmos de ser pessoa jurídica, se de repente esse prédio aqui não existir mais, e se nós formos para o centro dessa cidade, ali está a igreja de Jesus. Porque a igreja não é instituição, a igreja é um organismo vivo. Por isso que Jesus diz: todo ramo que estando em mim. Igreja não é instituição, igreja é um organismo vivo. Então precisamos entender quem é o Pai. O Pai é o agricultor e o Filho é essa videira verdadeira. E o que é que o Pai faz? O Pai, ele faz com que todo ramo que estando nessa videira, não dando fruto, ele o tira. Ele corta. Ele tira da videira para que aqueles ramos que estão ligados nela possam produzir e produzir cada vez mais. Depois nós vamos explicar isso aqui melhor. Mas o que é que nós temos aqui, queridos, nessa afirmação, quando Jesus diz que todo ramo que estando em mim? A pergunta que eu e você precisamos fazer aqui, ela é muito simples. Será que alguém que está em Cristo é alguém estéril? Será que um crente nascido de novo, um crente que experimentou conversão, um crente que nasceu de novo, ele não produz nada? Ele não produz fruto? Será que Jesus está querendo dizer aqui que crente perde a salvação? Seria isso? Não é isso. Mas o que ele está dizendo aqui é que não existe vida cristã sem fruto. Não existe vida cristã que não produz. Se não há fruto, é porque nunca houve conversão. Se não há fruto, é porque nunca houve ligamento na videira. Se não há fruto, é porque não houve novo nascimento. Porque ele está dizendo aqui que é impossível alguém estar ligado na videira, recebendo a vida da videira e não produzir. E é isso que ele está nos ensinando aqui. Ele está nos ensinando, irmãos, que só há afirmação. Que a nossa afirmação só tem sentido, só tem significado quando há demonstração da vida em Jesus. Não há... A coisa mais importante não é apenas a confissão.
Mas a coisa mais importante é quando há demonstração. Confissão sem demonstração da vida em Cristo não resolve nada. Confissão não é frutos. Confessar alguma coisa não é produzir alguma coisa. E Jesus está nos ensinando aqui que a coisa mais importante não é aquilo que nós afirmamos, mas é aquilo que nós demonstramos. É pelo fruto que se conhece a árvore. Afirmar que estamos unidos a Cristo, mas não há provas, não há veracidade dessa confissão. Ele está dizendo aqui de nada adianta, não resolve. E ele nos diz que não há nenhum ramo que, estando em Cristo, ele seja improdutivo. Então, queridos, pensando nisso, entendendo quem é o Pai, entendendo quem é o Filho, entendendo que estando ligado no Filho, nós estamos recebendo a vida dele. Agora, como não viver essa vida? Como não transmitir essa vida? Como não demonstrar essa vida? É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Então, ele está nos ensinando uma segunda coisa importante. Se eu quero viver para a glória de Deus, quais são os elementos que devem estar presentes na minha vida e como que deve se caracterizar a minha vida? E ele diz do verso 1 ao verso 3, purificação. Ele nos diz assim, no verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E ele está dizendo, vocês já estão limpos, porque eu estou ministrando na vida de vocês, eu estou pregando o Evangelho para vocês, a palavra de Deus é viva no coração de vocês, então vocês já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se você ler o Salmo 119, verso 10, verso 9 e 10, ele diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. Então ele nos diz que viver para a glória de Deus é viver uma vida de pureza, uma vida de purificação. Vocês já estáis limpos. Então, crente em Jesus, ele exala a santidade de Deus, ele demonstra a santidade de Deus, ele demonstra a purificação que recebeu em Cristo Jesus. Mas, queridos, há um outro elemento aqui que deve estar presente na minha vida como característica de alguém que vive para a glória de Deus, que é comunhão com Ele. E aí ele nos diz no verso 4 até o verso 6, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Os ramos que não produzem aqui dizem respeito àqueles que meramente confessaram a Jesus, mas que não tiveram uma experiência real de conversão com Ele. São os crentes nominais, pessoas que professaram algo, mas que não experimentaram um novo nascimento verdadeiro. E ele está dizendo que estes, embora aparentam estar em Cristo, mas a vida deles demonstra que nunca aconteceu nada. Que não houve nascimento, que não houve regeneração, que não houve conversão, porque nunca produziram, nunca exalaram, nunca demonstraram a vida de Deus. E ele está dizendo que é impossível nós produzirmos se não for por meio da comunhão com Ele. Por isso que ele diz aqui que eu e você, nós temos uma responsabilidade. E a responsabilidade qual que é? É ter comunhão com Jesus. Já viu um crente que passa a semana inteira não ter contato com a videira? Não ter comunhão com a videira? Não falar com Ele, não ler a sua palavra, não compartilhar na sua fé, não exalar o bom perfume de Cristo. Ele está dizendo que nós temos que ter comunhão com Ele, e um crente, alguém que quer viver para a glória de Deus, ele está o tempo inteiro em comunhão com o seu Redentor. Isso é responsabilidade humana. Nós não podemos, queridos, encostar na nossa teologia e dizer Deus decretou tudo, Deus fez tudo e nós não podemos e não precisamos fazer nada. Isso é um engano. Porque é por meio de muito esforço que se chega e que se será salvo. A salvação em Cristo nunca será um convite para a gente ficar tranquilos, deitado em berços esplêndidos, deitado eternamente em berços esplêndidos. Não. E Jesus está dizendo aqui, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, vocês vão produzir muito fruto. Então, queridos, nós precisamos ter comunhão com Cristo, e alguém que quer viver para a glória de Deus, tem que ter comunhão com o seu Redentor. Não é possível viver para a glória de Deus, ser de Deus, distante de ti, Senhor.
Não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Então, por mais que você diga, eu sou crente, pastor, eu sou presbiteriano, eu faço parte dessa igreja desde 1859, que eu faço parte da igreja presbiteriana do Brasil, desde quando Simon chegou aqui, eu já estava aqui, não importa, se você não demonstra. Não importa. Confissão sem demonstração é vazio, é vã. A sua fé é morta. E é isso que Jesus está dizendo. Ele diz, não tem como estar em mim e não receber a minha vida e não demonstrar essa vida. Não tem como. Então, queridos, alguém que quer viver para a glória de Deus precisa ter comunhão com Cristo. E aqui Jesus está nos dando aqui pelo menos 3 características que estão relacionadas aí nesta comunhão com Ele. 3 resultados extraordinários dessa comunhão com Ele. A primeira, frutificação. É interessante notar que o verso 7 ele diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora presta atenção, verso 2 ele diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto. Ele diz, não der fruto, tem que dar fruto. Mas o verso 5 ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Muito fruto. E o verso 8 ele diz, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Então o verso 2 fala de fruto, mas o verso 5 e o verso 8 fala de mais fruto ainda. Com isso ele está dizendo que quanto maior é a minha comunhão com Cristo, maior será a frutificação. Quanto maior a minha comunhão, mais eu produzo. Quanto mais a minha comunhão com Ele, quanto mais vida eu recebo dEle, mais a vida dEle eu vou demonstrar. Agora aqui nós temos a explicação para a frieza do nosso coração. É que nós não estamos ligados na videira. Querido, se não há culto na vida, não há vida no culto. Se não há culto na vida, não há vida no culto. O culto não é isso aqui. O culto é a vida. O culto é a vida. Se não há culto lá fora, esse culto aqui só é legitimado, só é autenticado quando ele é vivido lá fora. Porque a verdadeira santidade, ela só é vivida quando é vivida fora da igreja, não dentro. Então a verdadeira adoração não é aquela que nós vivemos do lado de dentro, a verdadeira adoração é aquela que eu e você vivemos do lado de fora da igreja. Aqui é apenas uma confirmação, é apenas um protótipo, é apenas um simbolismo, porque a verdadeira adoração ela ganha legitimidade lá fora, não aqui. Aquilo que nós professamos aqui precisa ser confirmado lá fora, aquilo que fazemos aqui dentro precisa ser vivido lá fora, aquilo que declaramos aqui dentro precisa ser demonstrado do lado de fora do portão. Frutificação, fruto, mais fruto. E Jesus está nos ensinando que a permanência nele não produz só frutos, mas produz muito fruto. Segunda coisa, oração eficaz. Ele nos diz no verso 7 que, como consequência dessa comunhão, ele fala sobre oração. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por que nós fracassamos na oração? É porque nós fracassamos na comunhão com Ele. Por que oramos pouco? É porque vivemos pouco nele. Por que experimentamos tão pouco da oração? É porque desfrutamos pouco da comunhão. George Miller, um inglês, cuidava de um orfanato, um pastor que começou a cuidar de crianças de rua, não tinha recursos, ele orava de manhã para que Deus provesse o almoço do meio-dia. E ele orava e agradecia, Senhor, te agradecemos pelo almoço que teremos. E de repente chegava alguém em frente ao seu orfanato, trazendo cestas, trazendo arroz, trazendo alimentos, para que ele pudesse então dar de comer para aquelas crianças. A história registra que poucos homens tiveram tantas respostas de oração, conforme George Miller. E Jesus está nos ensinando aqui que o fracasso na vida de oração passa obrigatoriamente pelo fracasso da comunhão com Ele. Irmãos, nós já falamos aqui que a média dos pastores que oram é de 7 minutos.
A média dos crentes é 5 minutos por dia. É 1 minuto de manhã, 1 minuto no almoço, 1 minuto no café da tarde, mais 1 minuto de noite. Não oramos. E a nossa pouca oração, ela é resultado, queridos, da pouca comunhão que nós temos com Jesus. E Jesus está dizendo aqui que, como resultado da comunhão com Ele, a oração é eficaz, a resposta de oração, porque há intimidade com o Eterno. Segunda coisa, ou terceira coisa, que é resultado dessa comunhão, ele diz alegria plena. Está aí no verso 11, quando ele diz: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Com isso, Jesus está nos ensinando que, como consequência da minha comunhão com Ele, eu vou ter fruto. Como consequência da minha comunhão com Ele, de viver para a glória dEle, eu vou orar, eu vou ter experiências na vida de oração, eu vou ter respostas às minhas orações, mas eu vou ter também alegria. Mas não é qualquer alegria, ele diz: para que a minha alegria esteja em vós. Em vós. Ah, queridos, eu penso que como que nós somos assim tão sossegados diante de tantas promessas maravilhosas de uma vida cheia da graça de Deus, cheia de Deus, e nós desfrutamos tão pouco disso. Mais uma quarta característica aqui de alguém que vive para a glória de Deus: ele tem comunhão, mas ele vive obedecendo ao Deus eterno. O verso 8, 10 e 14 diz assim: nisto é glorificado em meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis o quê? Meus discípulos. Então Jesus está dizendo aqui, não adianta nada dizer eu sou discípulo de Jesus, mas o que é que você produz? Quais os frutos que estão na sua vida? E aqui frutos, nós precisamos entender o seguinte: frutos podem ser muito bem aquilo que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e assim por diante. Mas os frutos também podem estar relacionados a valores morais. Valores morais. E Jesus está nos ensinando aqui que nisto é glorificado meu Pai, ou seja, viver para a glória de Deus é viver obedecendo a Deus, e nós confirmamos que somos discípulos de Jesus quando nós o quê? Damos fruto. O fruto confirma o discipulado. Não há discipulado sem demonstração, irmãos. Não há discipulado apenas de verbalização. O discipulado precisa ser demonstrado. O discipulado exige demonstração. Os valores do reino de Deus presentes na minha vida, na sua vida, diariamente, constantemente. Obediência. Verso 10 ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 14 ele diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, obediência. Se eu quero viver para a glória de Deus, não tem como fazê-lo se não for por meio da obediência à sua palavra. A evidência da realidade da nossa união com Cristo, ela se dá por meio da presença dos frutos. O fruto não produz a salvação, mas a salvação produz frutos. É diferente. É impossível orar corretamente sem conhecer profundamente a palavra de Deus. O Pai é glorificado na obra do Filho e na frutificação dos seus discípulos. Amor a Jesus e obediência à sua palavra andam de mãos dadas. Amo a Jesus, mas não obedeço a sua palavra, não é amor. Porque amor é demonstração. Amor não é apenas verbalizar. Porque amar é uma ação. É uma ação. E Jesus está dizendo, viver para a glória do Pai é viver obedecendo a sua palavra. E aqui nós temos um ciclo virtuoso. Sabe qual que é? É que quanto mais nós obedecemos, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais nós o obedecemos. É assim que funciona. Quanto mais você amar a Jesus, mais você irá obedecê-lo. Quanto mais você vai obedecê-lo, mais você irá amá-lo. Qual que é uma quinta característica de alguém que vive para a glória de Deus? Amor. Conforme ele nos diz no verso 12. O mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Queridos, não há como viver para a glória de Deus sem amar o nosso Redentor e sem amar os redimidos. Não se pode amar o Redentor e não amar os redimidos. Não se pode
amar a Cristo e não amar os cristãos. Não se pode amar a Cristo e não amar o outro. Deixa eu dizer uma coisa, mais à frente eu vou dizer isso. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui é que o amor que Ele teve pelos seus discípulos foi um amor sacrificial. Olha o que Ele diz no verso 13. Ninguém tem maior amor do que esse, em dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não é um amor banal, não é um amor fugaz, não é um amor superficial, é um amor profundo, é um amor sacrificial. E aqui, queridos, nós temos algumas coisas interessantes, porque Jesus está nos ensinando que a obediência é fruto dessa amizade. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque em tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus também nos ensina que a obediência é fruto do amor. Mas Ele nos ensina também que amar a Cristo é demonstrado por meio da obediência. E esse amor sacrificial é demonstrado de uns para com os outros. Não pode amar o Senhor e não amar os seus servos. Não tem como. E aí Ele nos diz no verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. Presta atenção. Jesus diz o seguinte, que a obediência aqui, ela é fruto da eleição e da designação divina. Gostamos e defendemos a doutrina da eleição, mas isso não pode ser de forma abstrata, não pode ser de forma vazia, porque Jesus está dizendo aqui o seguinte: eu vos escolhi com qual finalidade? Se você é um eleito de Deus, qual a razão disso? Qual o propósito disso? Eu vos designei, e aqui ele está falando evidentemente dos apóstolos, mas isso se aplica a todo crente. Eu vos escolhi, não fosse vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês. Com qual finalidade? Para que vades. Então o crente precisa ir. E o crente precisa o quê? Dar frutos. E o vosso fruto permaneça. Aqui, queridos, nós temos um detalhe interessante, porque parece que Jesus está dizendo que essa frutificação aqui são almas que vão se rendendo a Jesus. O que o eleito faz? O eleito vai, o eleito não fica. O que o eleito faz? O eleito prega, não retém a palavra. Qual que é a frutificação na vida do eleito? É almas que vão se rendendo a Jesus. E aqui, queridos, talvez está o maior fracasso nosso. A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Defendemos tanto a eleição, mas às vezes nós o fazemos de uma maneira fria, destituída de compromisso, destituída de santidade, destituída de testemunho, destituída da pregação da palavra. Jesus diz: eu escolhi vocês para que vocês vão, que vocês preguem e para que vocês tenham fruto. E o fruto aqui é pessoas que vão se convertendo, resultado da pregação do Evangelho, resultado do testemunho do Senhor Jesus. E deis fruto. Se eu sou eleito, eu preciso frutificar. Se eu sou eleito, eu preciso ganhar almas para Jesus, a fim de que tudo quanto pedizes ao Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. Aqui tem um detalhe interessante, porque Jesus primeiro fala da frutificação e depois da oração. Em geral, nós oramos primeiro para que a nossa caminhada seja frutífera, não é assim? Nós oramos primeiro, então nós passamos 364 dias orando, e aí no último dia do ano, vamos evangelizar. Jesus está dizendo o contrário. Ele está dizendo o seguinte: primeiro a gente vai, a gente prega, depois a gente ora. Olha que coisa. Ao contrário, pode ser verdadeiro também, mas ele está dizendo aqui que a oração ela vem depois da frutificação. Em geral, oramos primeiro para que a nossa caminhada seja frutífera, mas aqui Jesus inverte o processo e coloca a frutificação antes da oração. Ele primeiramente nos capacita a frutificar, para depois atender às nossas orações. Então aqui também, queridos, nós aprendemos o seguinte: nós não podemos ficar orando apenas. Precisamos ir. Precisamos compartilhar. Não basta ficar orando. Precisamos ir. Porque os frutos podem vir depois da oração. Nós vamos semeando e chorando enquanto semeia. E Ele então
está nos ensinando sobre isso. Uma sexta coisa que vai do verso 18 até o verso 25, que é testemunho que gera oposição. Até o verso 17, Jesus está falando aqui desta conexão com Ele, desta vida nele. A partir do verso 18, Jesus está aqui desiludindo aqueles que querem ser seguidores dele e vai achar que o mundo vai amar o crente. Jesus diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Querido, Jesus está nos falando aqui acerca desse testemunho que vai gerar oposição. E é interessante notar que o verso 17 começa dizendo assim: e isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E o verso 18 ele começa falando de ódio. Olha que coisa interessante. Até o verso 17, amor. Verso 18 ele fala de ódio. O que nós precisamos entender aqui? Se a missão do mundo é odiar a igreja, e não pense você que o mundo vai amar a igreja, porque não amou a Cristo. E o que Jesus fez para poder excitar tanto ódio das pessoas? Queridos, fala-se muito de homofobia, mas não se fala da cristofobia. Se existe um grupo, um segmento que é perseguido nesse país e nesse mundo, se chama crentes em Jesus. Conversa fiada de homofobia. Conversa fiada de querer defender a minoria, de achar que esses são os únicos que estão sendo perseguidos. Isso é conversa, irmãos. Porque se existe um segmento que é perseguido, que é hostilizado no planeta Terra, chama-se seguidores de Jesus. E nunca vai ser diferente na história. No dia em que a igreja for amada pelo mundo, ela está deixando de ser voz de Deus, ela está deixando de cumprir com a missão. E ela está deixando de ser testemunha. Sabe por quê? Jesus diz: eles me odiaram sem causa. Ele diz aqui: odiaram-me sem causa. O que eu fiz para excitar tanto ódio por parte das pessoas? Pregou cura, restauração, santidade, transformação. Então, se a missão do mundo é odiar a igreja, a missão da igreja não é odiar o mundo. A missão da igreja é amar o mundo. Se a missão do mundo é hostilizar a igreja, a missão da igreja é ser bênção no mundo. É levar a vida de Deus. É assim que funciona. Podem nos matar, podem nos apedrejar, nós não vamos pegar em armas, tá certo? Nós não vamos entrar na maledicência, nós não vamos ficar hostilizando uns aos outros, nós não vamos ficar provocando uns aos outros, nós não vamos ficar gerando debates infrutíferos, xingando ninguém. Não vamos fazer isso, porque isso não é de Deus. Porque Jesus nunca fez isso. Ele foi perseguido, foi hostilizado, mas ele falou mal de quem? De ninguém. Então, Jesus está nos falando aqui sobre o testemunho que gera oposição. O ódio aqui, queridos, é resultado não dos erros dos crentes, mas dos seus acertos em procurarem viver de modo agradável a Deus. O problema não é sociológico, o problema é teológico. Se você quer viver para Deus, e Paulo diz assim: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você nunca sofreu perseguição nenhuma, deixa eu falar uma coisa: tem um negócio errado na sua vida também. Tem um negócio errado na sua vida, gente boa. Se você nunca sofreu nenhum tipo de perseguição, se você nunca sofreu um probleminha sequer, se você é um camarada assim, todo mundo maravilhoso, tem um negócio errado também. Você não está denunciando pecado, você não está confrontando o pecado, você está falhando. Porque a Bíblia diz: todos quantos querem viver piedosamente, ele não excluiu ninguém, vão ser perseguidos. E ele diz: quanto mais comunhão com Cristo você tiver, mais você vai provocar no outro raiva. Testemunho que gera oposição não vai ser diferente. A gente não fica provocando ninguém, irmãos. Tudo bem que tem alguns crentes que às vezes fazem isso, né? Até incitam a violência. Mas isso não é o Evangelho. Não estamos aqui para isso. As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir sofismas. E Jesus está dizendo aqui o seguinte, que o mundo se opôs a ele. E ele diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros.
Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Não é por causa da igreja presbiteriana, não. É porque você é seguidor de Jesus. E lá vai ficando cada vez mais complicado afirmar a fé em Jesus, não é? Se eu não viera, nem lhes falara, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Então alguém que diz assim, eu sou religioso, pastor. Eu gosto de Deus, eu amo a Deus, mas eu odeio os cristãos. Jesus está dizendo aqui o seguinte, não tem como amar o Pai e odiar o Filho. E não tem como você ter uma religião que seja verdadeira, que declara amor a Deus, mas que declara ódio àqueles que são seguidores de Jesus, não estão amando a Deus. Não tem como amar o Pai e odiar o Filho. Não dá. Jesus diz, não tem como. Quem me odeia, odeia também a meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria, mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Aqui ele está citando o Salmo 64 e o Salmo 35, quando Davi diz assim, o que é que eu fiz para receber ódio das pessoas? Jesus curou, restaurou, salvou, libertou, mas o que a religião fez? O matou, o perseguiu. Quando, porém, e aqui está o último ponto, é que Jesus fala deste ódio que se instaura contra aqueles que professam a fé nele, contra os seguidores de Jesus. Mas, queridos, ele nos fala que diante deste mundo de hostilidades nós somos revestidos de poder para testemunhar. Capacitação no testemunho cristão é o que diz o verso 26 e 27, quando ele diz assim, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O que aconteceu em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, num mundo de ódio, onde aparentemente os crentes poderiam ficar intimidados, atemorizados, com medo de dar razão da sua fé, com medo de declarar a sua fé, Jesus diz, calma, gente, o mundo vai odiar vocês, mas vocês vão ser revestidos do poder do alto. Vocês terão o Espírito Santo. O Espírito capacitará vocês a viver o amor de Deus, mesmo em meio ao ódio. Crente não paga o mal com o mal, crente paga o mal com o bem. O mundo vai odiar, mas vocês precisam do Espírito Santo para amar o mundo. O mundo vai perseguir vocês, mas vocês precisam do Espírito Santo para poder testemunhar o mundo. O mundo vai tentar impedir vocês de pregar, mas vocês precisam do Espírito Santo para serem revestidos de coragem para testemunhar. E eu vou fazer isso com vocês. Fiquem tranquilos. Agora, se Jesus disse que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, eu estou perguntando para mim, cadê o poder na minha vida? Onde está o poder, irmãos? Onde está o poder? Onde estão os rios de água viva? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Viver para a glória de Deus é viver demonstrando e exalando e produzindo rios de água viva. Eu termino aqui, queridos, com algumas aplicações. E a primeira coisa que eu aprendo, com base em João capítulo 15, é que aquilo que conhecemos é para ser transmitido. Jesus chamou os seus discípulos de amigos, porque ele havia transmitido para eles tudo quanto ouvira de seu Pai. Sendo assim, nós precisamos transmitir para os outros tudo quanto ouvimos de Cristo. Agora, o quanto de Cristo há na minha vida? O quanto de Cristo há para que eu transmita para os meus amigos, para a minha família?
sobre a vida dos meus, sobre a vida de todos aqueles com quem eu me relaciono. Jesus diz: eu não tenho chamado vocês de servos, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto eu vi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Agora, aquilo que eu sei, eu estou transmitindo. Então, aquilo que conhecemos é para ser transmitido, não é para ser retido. Não é para ser retido. Segunda coisa, é que para provocar o ódio no mundo, você não precisa de muita coisa. Basta testemunhar acerca de Cristo. Agora, se você não quer enfrentar isso, é só não testemunhar de Cristo. Porque é testemunhar de Cristo e você vai ver que pessoas vão se levantar contra você. Se fizeram isso com o Redentor, por que vai ser diferente com a igreja? E nós não temos que orar para Deus impedir a igreja, irmãos, de ser perseguida, não. Porque os crentes nunca orou para que Jesus impedisse a perseguição. A igreja nunca orou por isso. A igreja orou por revestimento de poder. Senhor, a perseguição pode aumentar, mas nós queremos poder para testemunhar. Então, para provocar ódio no mundo, não precisa de muita coisa. Basta testemunhar de Cristo. Basta testemunhar. A igreja está querendo ser amigo do mundo. A igreja está querendo agradar o mundo. E é por isso que às vezes é muito fácil vermos ministérios tão gigantescos, mas que nunca falaram de pecado, nunca confrontaram o pecado, nunca desafiaram os crentes, nunca falam aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que nós necessitamos ouvir. Terceira coisa, queridos, semeie amor onde há ódio. O ódio dos homens resultou na crucificação de Jesus para que aqueles homens fossem salvos. No mundo de ódio, vamos semear amor. Precisamos amar mais, irmãos. O mundo está carregado de ódio, está carregado de hostilidades, está faltando gentilidade, está faltando gentileza, está faltando demonstrações práticas de amor, e às vezes de onde deveria vir amor não tem vindo, que é na igreja de Jesus. Precisamos amar mais, precisamos demonstrar mais amor. No mundo carregado de tantas provocações, de tanta impaciência, nós precisamos ser essa demonstração prática do amor de Deus. Demonstre o amor de Deus. Seja mais gentil no trânsito. Tá certo? Fale mais de Jesus. Seja um pacificador. E assim por diante. E eu termino aqui, queridos, dizendo o seguinte: Israel fracassou como videira em produzir frutos. Talvez eu e você não estejamos produzindo na proporção que o Senhor queria e que Ele deseja para a nossa vida. Mas há uma parábola que ela me anima muito, que está lá em Lucas, capítulo 13, a partir do verso 6, verso 9. Se a sua vida não tem sido uma vida tão frutífera, eu queria que você saísse daqui com essa palavra no seu coração. Diz assim, lá em Lucas 13, 6 a 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Quanto tempo mais você precisa para começar a produzir? 1 ano? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se a sua vida nunca der fruto, sabe o que Deus vai fazer? Vai cortar você. E sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Ela está falando de condenação. Videira sem fruto está ocupando inutilmente a terra. Mas, querido, talvez eu e você estamos precisando de orar um pouco mais, de nos voltar para a palavra de Deus, de cultivar virtudes, de cultivar valores espirituais de Deus na nossa vida, de voltar-se para Deus, de ter mais comunhão com Deus, de receber mais da vida de Deus. Talvez você esteja precisando caminhar um pouco mais, cuidar um pouco mais da sua vida espiritual.
É preciso cavar, é preciso jogar água, você precisa de oração, você precisa da palavra, você precisa de mais comunhão com Jesus. Talvez essa seja a razão da sua esterilidade. E talvez Jesus esteja dizendo para mim e para você, mais um ano, vamos ver se vai produzir. Mais um ano, quem sabe, para que você e a sua família comprometam-se mais com Deus. Para que você, como serva de Deus, se aproxime mais de Deus. Para que você, jovem, seja mais de Deus. Para que você, adolescente, seja mais cheio do Espírito Santo de Deus. Para que você, pai, seja mais sacerdote de Deus. Vivendo para a glória de Deus. Vamos viver para a glória de Deus.